Paz e bem, gente, que saudade que eu tava de vocês. Um feliz 2024. Muita paz, muito bem, muita energia. Pessoal, vamos começar o nosso estudo tudo de novo da nossa física, né? Você que está vindo aí do nono ano deve estar muito curioso com isso. Então, pessoal, o que é física? Física é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza. Mas para que a gente entenda a física, temos que aprender alguns conceitos básicos. Entre eles, o conceito de movimento e de repouso. Mas o que é movimento e o que é repouso? Tudo depende de um referencial, algo que você toma como referência. Porque o que é medir? Medir é comparar. Então você tem que ter uma referência para comparar, uma comparação. Então isso é medir. Muito bem. Se eu te disser assim, você na sua cama, você está em repouso ou em movimento? Estou em repouso, professor? Estou descansando. Depende do referencial. Quer ver? Olha só. Lógico, você na sua cama, em relação à sua cama, você está em repouso, você está ali deitado, né? Tá. Você não está mudando de posição com o passar do tempo. Agora imagine o seguinte, a tua cama está dentro do planeta Terra, está dentro da tua casa e é dentro do planeta Terra. A Terra tem dois movimentos, os de rotação, que é em torno dela, e o de translação, que é em torno do Sol. Cuidado, existia uma teoria chamada heliocentrismo que dizia que era o Sol em torno da Terra. É a Terra em torno do Sol. Muito bem. Então, olha só você. Se a tua cama está dentro da Terra e a Terra está girando em torno do Sol, com o passar do tempo está mudando a posição, principalmente porque ela está fazendo esse movimento, né? Ó, Brasil 12 horas, Japão meia-noite. Então, ela está mudando a sua posição. Então, você em relação à sua cama está em repouso, mas em relação ao Sol está em movimento. Então, isso é movimento em repouso. Olha só, vamos explicar um pouquinho melhor aqui para você. Então veja só. Então o que é movimento? Quando entre os referenciais a mudança de posição com o passar do tempo. O que é repouso? Quando não há. Então imagine só o seguinte. Vamos arrumar aqui um passageiro, né? Beleza? Uma homenzinha. Muito bem. Aqui eu desenhei o quê? Porque vocês sabem que eu sou um desenhista, com toda a licença poética aos professores de artes, pelo amor de Deus. Um coelho voador, uma Ferrari laranja conversível e o sol e uma árvore. Pergunto para você, essa Ferrari está em movimento ou em repouso? Professor, ela está em 90 km por hora. Então ela está em movimento. Cuidado! Depende do referencial. Se for em relação a esse coelho voador, ela está em repouso e o coelho em relação a ela é repouso. Por quê? Porque o que é 90 km por hora? É 90 km a cada hora. Então, na primeira hora, 90. Na primeira hora, 90. Então eles não vão mudar a posição entre eles. Mesmo que fosse assim. Se fosse assim, eles não iriam mudar a distância entre eles. Então, repouso. Professor, então quer dizer que o coelho aqui em relação à Ferrari está em repouso. Mas em relação à árvore, movimento. Em relação ao solo, movimento. Em relação à nuvem, movimento. Ok? Agora, olha só. Essa árvore está em repouso ou movimento? Depende. Se for em relação ao solo, repouso. Mas se for em relação ao Sol, movimento, porque ela está dentro do planeta Terra, que de novo está fazendo a translação e está se movimentando. E o homenzinho? Depende. Se for em relação à Ferrari, ele está em repouso. Se for em relação ao coelhinho, ele está em repouso. Por quê? Porque com o passar do tempo não está alterando a mudança de posição entre eles. O que agora em relação ao solo? Em relação ao solo, ele está em movimento. E agora observe bem, a gente usa o cinto por quê? Porque quando freia, o que acontece? A gente vai
A tendência dos corpos é manter o seu estado de repouso ou de um movimento, já diria Newton na sua primeira lei. Então, quando eu freio, pode notar, quando a gente freia um carro, a gente vai para frente. Ou a gente está no ônibus, né? Está lá, conversando lá depois da escola, o motorista freia, vai todo mundo para frente. Ele arranca, vem todo mundo para trás. Por causa disso, porque os corpos tendem a manter o seu estado, ou de repouso, ou de movimento, desde que uma força interaja sobre eles. Ok? Então tem que ter muito cuidado. Mas é isso, esse é o conceito básico de repouso e de movimento. Tchau, tchau. Professor Jacques, curta aí, compartilhe. O conteúdo é de graça, não custa nada para você, só dar um cliquezinho aí. Tchau, tchau.